O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma os ideais do liberalismo clássico. Eles sugerem que tem a mínima intervenção do governo em relações sociais e econômicas. É, o neoliberalismo ele começou a se instalar pelos países em 1970 e surgiu como uma resposta para a crise do petróleo. Características do neoliberalismo, começando sobre os juros de mercado, que era algo para controlar o crescimento da inflação sobre os produtos. Então era feito para que a inflação não subisse. Direito de propriedade intelectual era para a valorização do autor artístico da sua obra, tanto uma pintura como um poema, ele ser valorizado sobre o que ele produz. Reforma tributária tinha o objetivo de fazer uma reformulação, né, vamos dizer assim, na, na forma do governo cobrar sobre a sociedade. Então, os impostos e a taxação, ela tinha o objetivo de ser o menor possível sobre a sociedade. E a desregulamentação, flexibilização das leis econômicas e trabalhistas. Era para o Estado ter uma influência muito menor e praticamente não tem influência sobre a economia. E a gente pode até citar, por exemplo, a privatização de empresas estatais. E em relação à flexibilização de leis trabalhistas, era justamente uma ideia bem forte capitalista mesmo, para que algumas leis trabalhistas sejam mais flexibilizadas, até diminuindo os direitos dos trabalhadores. Bem, eu vou falar aqui sobre os fundadores e os princípios do neoliberalismo. O neoliberalismo ele não foi criado por uma pessoa, foi um grupo de muitos economistas que juntaram suas ideias até partir o que é conhecido hoje. Vou citar aqui o Milton Friedman, ele era da Escola de Economia de Chicago, ele era muito famoso entre os seus representantes. Ele começou a ficar mais famoso em 1957 e em 1976 ele ganhou um prêmio Nobel da Economia. Ele tinha uma política antiestatal na economia, tipo a economia, o Estado não podia intervir na economia. E também tem o Ludwig von Mises, ele era da escola austríaca de economia, tanto que seu pensamento também era igual, semelhante ao do Friedman, que o Estado não podia se envolver na economia. Tanto é que o monetarismo ele foi um movimento da escola de Chicago que era anti-intervenção estatal na economia. Eles tinham princípios que faziam com que você não que o Estado não intervisse na economia. Tanto é que um dos seus principais pontos são o livre comércio e a anti-intervenção do Estado. Os princípios do neoliberalismo é a livre circulação de capitais, a abertura de transnacionais, a desburocratização para a criação de empresas e o Estado não podia intervir na economia. A ausência, o aumento da produção como objetivo. A produção era visada pelos neoliberais. Bom, as relações sociais começam com a troca do feudalismo para o capitalismo, na qual os burgueses eles começaram a questionar o porquê dos reis terem tanto direito e começaram a cobrar impostos muito altos nas regiões onde eles atuavam. Graças ao liberalismo econômico, pôde surgir as primeiras indústrias com a Revolução Industrial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo ele trouxe novas vertentes e novas potências, ainda mais com o fim com a crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Os Estados Unidos eles despontaram como uma potência mundial, já a Europa passou por grandes transformações econômicas. As críticas ao neoliberalismo. O neoliberalismo ele reduz muito a soberania nacional, ou seja, o Estado, o país, ele não tem uma certa influência contra a industrialização no país, gerando assim uma competitividade entre as corporações nacionais que querem se impor com as indústrias e corporações internacionais, gerando assim uma competitividade pelo mercado na sociedade. O neoliberalismo ele freia
o desenvolvimento dos países pobres, porque se eles não tiverem como se desenvolver, as indústrias não tiverem como se aprimorar, eles acabam meio que se distanciando, assim, tendo uma desigualdade entre as mais fortes. E assim tudo começa a ter um valor financeiro, ou seja, até tudo dos seus produtos que forem fabricados vão ter um valor, todos que forem vendidos e comprados, todos vão ter um valor, até a mão de obra, ou seja, o trabalho. Deixa eu ver, a desigualdade social, porque se tudo começar a ter um valor, a sociedade vai começar a se separar entre os mais ricos, que tiverem uma boa condição financeira, com os mais pobres que tiverem uma baixa condição financeira. E assim acaba gerando uma precariedade trabalhista, que é um dos tópicos, porque faz com que a sociedade tenha indústrias menores e maiores, fazendo com que as pessoas que tenham uma menor condição trabalhem em empresas mais precárias, tenham uma melhor condição, melhor desenvolvimento e estudo, trabalhem em empresas melhores. Algumas situações do neoliberalismo são: nunca houve nenhuma chance de neoliberalismo aqui. Este é um país muito pobre e o Estado sempre terá um papel importante na atenuação das diferenças sociais. Essa frase foi dita pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que sim, ela pode ser afirmada assim, porque é como se ele dissesse que o Estado tem que controlar as indústrias, ou seja, dizendo que o comércio não pode se autocontrolar ou se autossustentar, sempre tem que ter interferência do Estado. Outra frase foi: o neoliberalismo é como Robin Hood ao avesso, pois tira dos pobres e beneficia os ricos. E essa frase foi dita por João Felipe Cavalcante. E outra frase foi: o neoliberalismo é a oficialização do crime social, dita por Ideraldo Montenegro. Sim. Essas frases podem ser comprovadas porque é como se ele tirasse das classes mais pobres para das classes mais ricas, ou seja, para as indústrias, os empresários, o Estado e o país, tirando da mão de obra trabalhista, dos trabalhadores, dos proletariados.